conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar de um caso que repercutiu já há alguns dias, mas que precisa ter o seu devido registro e a sua devida discussão, que foi um caso que envolve torturas e deslocamento forçado de pessoas em situação de rua lá em Santa Catarina. É um caso que, na verdade, é absolutamente revoltante, mas que não é tão diferente daquilo que, infelizmente, é a prática de atividade policial e de autoridades em todo o país. Então, se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, fique por aí e aproveite para assinar o canal, curtir, compartilhar, ative o sininho. Esse conteúdo fica disponível no youtube.com/, Alexandre Bahia, assim como no Birosca News em podcast, Deezer, Spotify e outras plataformas. O caso, então, aconteceu há alguns dias lá em Itajaí, em Santa Catarina, onde cerca de 40 pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, elas foram espancadas, torturadas, essa é a denúncia, e depois conduzidas por agentes da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina a pé de Itajaí até Balneário Camboriú, e ao cruzar a fronteira dos municípios, lá elas foram deixadas. A polícia do estado de Santa Catarina alega que essa não foi uma operação da polícia, foi um ato isolado de agentes da polícia que estão sendo, por isso, devidamente investigados. No entanto, vale anotar que desde o ano passado, desde 2022, há denúncias formalizadas perante os órgãos de corregedoria da Polícia Militar de Santa Catarina de casos de tortura contra pessoas em situação de rua, casos de tortura cometidas por agentes da polícia, e a polícia de Santa Catarina, quando questionada sobre isso, não disse nada, simplesmente não falou nada, desconhece esses casos. O que a gente tem aqui é mais um caso, mais um exemplo. Primeiro, bom, de várias coisas. Primeiro, da questão de um darwinismo social, que é bastante profundo nas estruturas desse país, que exclui pessoas, ou seja, ao invés de se tentar resolver o problema da vulnerabilidade, da pobreza, da falta de habitação, é mais fácil empurrar para uma outra cidade, é mais fácil empurrar para um outro estado. Não é uma ação isolada. A gente sabe que essa ideia de se livrar dos mendigos e moradores de rua, os mandando para outra cidade ou para outros estados, já foi feita e é feita em outros estados, em outros municípios. A gente conhece casos em que prefeitos compraram passagem para despachar esses moradores de rua para outros lugares, porque obviamente é mais fácil de se livrar do que resolver o problema, mas também eu queria chamar a atenção para a questão da tortura. Essas pessoas foram conduzidas debaixo de vara, como se diz na linguagem forense, elas foram conduzidas com violência, com cacetetes e socos e chutes, etc. E a questão da tortura no meio policial é um tema que ele é pouquíssimo tratado, não pela doutrina ou pela legislação, porque temos leis contra a tortura e temos bastantes autores que já falaram sobre tortura, mas pouquíssimo tratada pelo Ministério Público, que deveria atuar como fiscal da lei, e também pelo Judiciário. Os pouquíssimos casos de denúncia de tortura policial levados a julgamento, em que o Ministério Público atua efetivamente para a condenação desses policiais, porque também existem casos em que o Ministério Público é obrigado, vamos dizer assim, a levar isso adiante, mas faz de tudo para que os próprios policiais sejam absolvidos. Não estou dizendo que todo o Ministério Público é assim, mas a gente conhece casos assim, mas os pouquíssimos casos em que isso é levado a sério e é levado a julgamento, na maioria absoluta dos casos, esses policiais são absolvidos. Até porque, infelizmente, a gente tem ainda nesse país um negócio chamado justiça militar, que é um resquício autoritário do qual, infelizmente, nós não nos livramos com a Constituição de 1988.
Esse caso de Santa Catarina, portanto, eu não quero isolá-lo dizendo que é um problema de Santa Catarina ou um problema de Itajaí, mas na verdade ele é só um reflexo de um tipo de atitude de higienismo, de darwinismo social e de tortura que infelizmente são a regra e não a exceção com as autoridades públicas desse país, inclusive, e incluindo aí como regra, infelizmente, a forma como autoridades policiais lidam com pessoas em situação de rua. Isso é algo absolutamente inaceitável e isso precisa ter uma resposta, precisaria, o que não vai acontecer, ter uma resposta muito dura, de acordo com o que diz a legislação brasileira e internacional, de que o Brasil, inclusive, é signatário de convenções internacionais contra deslocamentos forçados e contra a tortura, mas que eu espero estar errado, mas não acho que vai acontecer. Não vai acontecer nada com esse policial e com atitudes similares. É algo que precisaria realmente ser repensado nesse país. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, comente, compartilhe, curta. Semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau!